O arco da Amélia foi uma das piores coisas que esse anime fez. Um tempo atrás eu postei um vídeo de spoilers falando como que o mangá fez esse mini arco da Amélia no país dos elfos, com a Akira lutando contra eles e tudo mais. Onde naquele vídeo eu já vi que alguns de vocês não gostaram muito daquele arco ou desgostaram do anime por causa do quão mal escrito aquele arco é. Mas acontece que o anime conseguiu deixar isso mais irritante, mais revoltante e pior. A única coisa que salva é a arte e a animação, que sem sombra de dúvidas estão incríveis, mas de resto, o roteiro não ajuda. Então hoje eu vou comentar sobre o episódio 4 de Ansatsusha e como eu definitivamente não gostei e o anime realmente tem que melhorar. E se você não me conhece, eu sou o Diogo e dono do Grid Animes. O episódio começa conosco vendo a época que a Meren estava com a sua família, onde em uma volta que ela estava dando, ela vê Kirika treinando com outros soldados, buscando se aprimorar cada vez mais e mais, e ficando admirada com aquilo, afinal sua irmã trabalhava duro, era alguém que ela respeitava. Porém, por mais impressionante que Kirika seja, Amélia é quem irá liderar a nação um dia, pelo menos segundo os soldados ao redor dela, que estão ali para proteger ela. Embora pareça que ela não goste muito disso, porque ela faz uma cara de amarga de quem não quer liderar uma nação. Então passamos para outro dia, com Liam falando para Amélia que ele quer acabar com o noivado entre eles, ou a conversa sobre o noivado, ele quer acabar com isso. E aqui é que nem a Amélia falou, se o rei decidiu sobre o noivado, ele tem que falar com o rei e não com ela, porque ela não decide nada, ela não tem poder ainda. E então a Kirika chega ali para esnobar ela, falando que o Liam falou que não quer se casar com ela, porque ela é uma criança da praia e tudo mais, sendo que não faz sentido, vai falar com o rei, não com ela não tem poder ainda. Onde, claro, aqui também vemos que a Kirika já era alguém ruim, já era uma malditinha. Porém, nessa cena, o Liam tava com o rosto meio dolorido, como se não estivesse completamente feliz, provando o que acontece no final do episódio, onde ele fala que nunca esteve hipnotizado, ou seja, ele meio que já estava fingindo aqui, só que foi uma dica que o anime deu antes de revelar a verdade. E claro, a Amélia está claramente machucada pelas palavras, e ela é muito estúpida. Foi mal pra quem gosta da Amélia como personagem, mas ela é muito estúpida, muito burrinha. Ela é a herdeira do país, ela vai liderar esse país, ela é a princesa e irmã mais velha da Kirika, e ainda assim ela age dessa forma. Ela age como se estivesse sendo amedrontada pela sua irmã mais nova. Na moral, ela merece o bullying que ela tá sofrendo, porque ela é muito burra, ela não faz nada pra mudar isso. Ela deixa a irmã dela pisar nela, ela tem o poder, ela tem as habilidades, ela podia fazer algo, mas ela não faz. Então sinto muito, eu não tenho simpatia por ela não. A Amélia merece o que tá sofrendo. E logo trocamos para quando Kirika juntou geral para ir contra a Amélia, acusando ela de um crime que ela claramente não cometeu, e isso porque, de novo, a Kirika não gosta dela e tudo mais. E ela fez todo mundo ficar ao seu lado como a próxima governante do país. E é engraçado que nesse rolê todo o rei nem deu as caras, ficou longe, não vemos ele, né? É engraçado, cadê o rei desse país? Logo logo vocês vão entender porque eu desprezo esse cara. Onde essa cena aqui de contexto com o passado delas é meio diferente do mangá. O anime mostra elas um pouco mais velhas, quando a Kirika já não gosta mais dela e tudo mais, enquanto o mangá já mostrou uma versão delas mais jovem, quando elas ainda se davam bem e essas paradas. Não que seja ruim, é claro, é só diferente. Dito isso, voltamos para o presente, com a Amélia já começando a se rebaixar, e isso me deixa maluco. Não existe motivo para ela estar agindo submissa para sua irmã mais nova. E ainda assim, ela age assim, isso dá uma raiva, meu Deus do céu. E embora a Amélia diga que já está indo embora, a Kirika não vai deixar ela sair dali tão facilmente, enquanto a chama de filha da praga novamente, tentando realçar esse sentimento negativo que a Amélia tem, que ela não era querida, que ela não deveria ter nascido e essas paradas. Onde aqui a Kira defende a Amélia e deixa a Kirika ainda mais irritada, que ele defende uma criminosa na frente dela, onde ele se apresentar como um assassino que está defendendo a criminosa. Isso aqui foi bem legal, tá? Isso aqui foi um timing certinho que me fez dar umas gargalhadas. A Kirika chamando a Amélia de criminosa, perguntando quem é ele, e ele fala, um assassino, outro criminoso, tá ligado? Bem da hora. Aqui então, Kirika mostra uma cicatriz em seu braço para a Kira, falando que a Amélia fez isso com ela ao tentar a envenenar, o que teria tornado uma criminosa, e isso deixa, é claro, a Amélia em choque. E sério, é extremamente irritante ver essas cenas onde a Amélia parece uma criança sendo repreendida por um adulto, agindo em defesa, não tendo boca para falar. Por que, meu Deus? Ela tem uma profissão lendária, ela pode criar magias, ela já tem magias extremamente poderosas, ela é forte, e ainda assim ela age como uma criança. Por isso que eu falo, ela merece. Isso que ela tá passando, esse sofrimento, esse bullying, ela merece, é burra, é trouxa. Logo o Kirika começa a falar
falar com Akira sobre agradecer dele ter trago a criminosa para casa, e então usa sua magia de hipnose em Akira, querendo fazer ele virar um dos seus seguidores e tirar ele do lado de Amélia. E ela fica super confiante de que isso funcionou, o que deixa a Amélia toda irritada pela primeira vez, e ela se impõe em cima da sua irmã, uma vez na vida, agora é só na morte, né, pelo amor de Deus, onde é que ela fala que o Akira não é da Kirika, ele é uma pessoa própria, ela não deveria usar sua magia nele e tomar controle dele assim tão facilmente só porque ela quer. Mas claro, a hipnose não funcionou no Akira. O cara é muito gigachete para ser hipnotizado por uma simples elfa. Mas Kirika se recusa a aceitar que esse inseto é mais forte do que ela, e nota-se que ela nunca nem viu nada sobre o poder dele, nunca viu ele lutando, nunca viu nada dele. Ela apenas assume que ele é um fraco, que ele é um inseto. E vendo que ele continua defendendo Amélia, o que só irrita ainda mais Kirika, ela manda que os soldados matem Akira, fazendo ele usar magia das sombras. Mas antes que acontecesse, o rei chegou ali, esse pau mandado do qual não gosto nem um pouco. E essa cena mudou um pouco em relação ao mangá, mas eu não sei qual dos dois está mais certo em relação a light novel, se é o anime ou o mangá, mas as duas adaptações foram um pouco diferentes. No caso aqui, o Akira lutaria contra a Kirika uma vez e derrotaria ela facilmente, a humilhando, e então depois eles teriam outro confronto porque o rei vai fazer eles lutarem de novo, como a gente vê no anime. Porém aqui no mangá, ele já teria derrotado a Kirika uma vez pelo menos, porque ela é fraca. E embora eu não saiba qual dos dois está mais certo, o mangá ou o anime, eu gosto mais do mangá, porque no mangá a Kirika apanhou 2 vezes, no anime foi só uma. E aqui o rei elfo já chega mandando seus subordinados calarem a boca quando eles começam a falar merda, afinal eles estão hipnotizados pela Kirika, onde até mesmo Kirika baixa a bola na frente dele, e isso é bem satisfatório, pelo menos uma coisa que eles acertaram. Porém, eles tiraram outro fato, o tapão que o rei dá na Kirika que aconteceu no mangá, o anime não teve, e esse ponto eu dou pro mangá, o tapão que ele dá na Kirika é muito satisfatório. Onde aqui ele percebe que Kirika usou hipnose nos soldados e manda ela desfazer, o que ela se recusa e ele só aceita. Ele mandou ela fazer isso, ela ignora ele e ele aceita isso. Tipo, alô? Você é o rei, irmão. Se você manda, eles obedecem. Como assim o rei se permite ser ignorado? Mano, não faz sentido isso aqui, rapaziada. Não faz sentido. Depois, ele vai até Amélia, se desculpando em nome de Kirika e pedindo que agora Akira vá embora. Afinal, outras rasas não são bem-vindas no país dos elfos. Esse homem não dá uma dentro. Ele já chegou fazendo merda. E quando a Amélia decide que nesse caso ela vai ir com ele, o rei começa a brigar com ela, falando que ela é sucessora do reino, que ela vai ficar ali, que ela vai ser a próxima líder. E da hora, quando a irmã dela tenta matar ela, ele não faz nada. Mas se ela quer ir embora, não, você vai ficar. Esse cara é o maior pau mandado que eu já vi na minha vida. Esse anime tá fazendo speedrun de quem irrita mais, a Amélia, a irmã dela ou o pai dela. E Akira defende a Amélia, chegando até a ameaçar o rei. Finalmente alguém tá dando uma dentro. O Akira é o único cara que tá salvando esse anime. E então o velho sugere um duelo entre Akira e Kirika, e o vencedor manda em tudo, até porque um rei com certeza falaria para um estrangeiro que se ele vencer, ele que manda. Assim eles vão até o lugar para lutar e eu vou pular toda a conversinha chata, mas nós vemos que o rei claramente tomou o lado da Kirika nessa luta. E o Akira nem desembainha sua espada, não levando a garota a sério e sabendo que se ele fazer isso, ele vai matar ela. O cara gosta de farmar aura, onde logo de início Kirika vai pra cima de Akira, mostrando uns cortezinhos michurucas, que fazem ele pensar que realmente isso explica porque ele é a melhor espadachim dos elfos, mas ele é mais rápido do que ela e acerta o primeiro golpe, a desequilibrando. Então ela começa a usar magia de vento contra o Akira, e ele vai desviando enquanto pergunta por que ela está chorando como se fosse um psicólogo, e claro, por cima disso, ele ainda derruba ela no chão. Mas ela não para enquanto tem um ataque e está jogando sua magia pra cima de todo mundo agora, onde parece que quanto mais o Akira batia nela, mais fora do controle ela ficava. E então vem o flashback da historinha triste. Elas eram próximas, até que descobriram que Amélia era uma Miko, uma sacerdotisa, uma classe lendária amada pelos deuses, e ficou claro que ela seria a sucessora do reino, e por causa disso todo mundo passou a prestar atenção nela e esquecer que Kirika existia. E então, em vez de odiar o mundo, ela odiou a irmã dela, porque isso faz muito sentido. E enquanto a Kirika tem um ataque de pelota, o Liam vai até Amélia e dá um ramo da árvore sagrada para ela, para que ela use isso para parar Kirika, purificando os efeitos da hipnose e liberando todo mundo do seu controle. E com isso, ela perdeu tudo de novo, ficando super brava e atacando Amélia e todo mundo. Mas o Akira aqui usa sua magia das sombras para devorar a magia de Kirika e então se imbuir com ela, tendo um último confronto e vencendo, acabando com essa elfa chata. E aí aqui a Kirika começa a falar que ela vai punir a Amélia, que ela vai executar ela, não sei o que, mas o rei fala que não, se alguém merece execução
ele quem merece, porque foi ele que acabou com a vida de Kirika. Ele tirou memórias importantes da infância de Kirika, de quando ela foi enganada e invocou uns monstros tenebrosos em uma dungeon, porque naquela época ela queria ficar mais forte, ela tinha um único objetivo que era se treinar e ficar melhor. E aí, enquanto fugia dos monstros, ela causou a morte do Liam e ficou maluca, enlouqueceu, perdeu a cabeça. E foi a Amélia quem salvou ela e Liam, ressuscitando Liam da morte e então acabando com os monstros com suas magias. Só que o pai dela, para evitar que ela enlouquecesse, tirou as memórias dela, e sem essas memórias, as lembranças dela ficaram confusas, e por isso o contexto das memórias dela eram diferentes dos contextos normais. E claro, isso fez com que dali pra frente ela entendesse errado as coisas que estavam acontecendo e odiasse muito a sua irmã. E eu acho engraçado que é só recuperar essas memórias que a personalidade distorcida dela volta ao normal, ela passa a ficar tranquilíssima. Todos os anos e anos que ela cultivou essa personalidade distorcida e horrorosa somem, tudo acaba, tudo melhora, tudo tá certo, porque ela recuperou algumas memórias de infância. Nem parece que ela passou anos cometendo atos horrorosos e horríveis. E esse rei é um maldito. Ele sabia o que Kirika estava fazendo. Ele não ajudou a Amélia, só fez merda. Ele criou a situação e agiu como se nada estivesse acontecendo, não interviu, não fez nada. E ainda por cima, o episódio inteiro ele agiu de maneira arrogante e pretensiosa. O autor conseguiu com sucesso fazer personagens odiáveis aqui. Essa cena final, com eles se reunindo e se perdoando e se abraçando e tudo mais, era pra fazer a gente, o público, olhar pra isso e falar: nossa, que legal, a família se reuniu, tudo foi resolvido. Fazer a gente gostar deles, fazer a gente pensar que tá bom, a Kirika é uma vítima. Mas não, é tudo uns bosta, eu não gosto de nenhum deles, odeio todo mundo, incluindo a Amélia. A Amélia é outra que eu odeio também. O autor tentou ganhar nossa simpatia aqui e fez eu odiar todos os personagens. Incrível. O único que eu gosto é realmente o Akira e o Yoro. Os dois são os únicos que salvam. E aí depois disso eles revelam que tanto Liam quanto o Rei apoiaram Kirika e foram contra Amélia para tentar ajudar, curar sua mente, ajudar ela a melhorar, enquanto ferravam com a outra irmã, acabavam com ela e a vida dela. Que sentido isso faz? E pior, depois de tudo isso, não houveram punições, castigos, consequências. Rolou uma festinha porque tá tudo bem agora. No final, esse arco é uma merda, tanto aqui quanto no mangá, porém o mangá foi bem melhor na minha opinião, faz muito mais sentido e os nós estão bem mais presos. Tem umas cenas aqui que parece que o anime só jogou pra gente e o contexto que vai pra casa do caramba. É pra gente pegar isso aqui e entender como que está acontecendo. Enquanto no mangá não, o mangá pelo menos explica melhor todas as situações. Então definitivamente esse mini arco é muito ruim, sim, mas o mangá foi melhor na minha opinião. E o que vocês acharam? Se vocês não gostaram, eu entendo completamente, é o seu direito, e se você gostou, eu estou duvidando do seu gosto agora, sinceramente. Mas comentem sua opinião que eu quero saber ela, ou comente qualquer coisa para provar que você assistiu até aqui. E se você só viu o anime e quer ver como aconteceu no mangá, nesse vídeo eu conto como que acontece lá, que é bem melhor na minha opinião, então assiste aí que tá bem da hora. E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixa o gostei aí embaixo se você gostou do vídeo, porque isso me apoia demais. Agora, eu fui.